Bom dia, meninas, bom dia. Mais um dia, não é? Mais um dia que as misericórdias se renovam, que a graça nos abraça, que o amor de Deus nos invade. Mais um dia que nós temos a oportunidade de aprender com Ele e para Ele. Mais um dia que nós podemos obedecê-lo. E que tema, não é, meninas? Vença o medo. Quem não tem medo? Eu acho que uma pessoa que diz que não tem medo, ela só está tentando camuflar a sua fragilidade. E muitas vezes camuflar a nossa fragilidade é muito pior do que assumi-la, não é? A Bíblia fala que pecado confessado é pecado perdoado. Então, quando você expõe a sua fragilidade, você está permitindo Deus vir sobre ela e curá-la. E essa semana nós falamos a semana inteira sobre isso. Vença o medo. Vença o medo. Nós estamos tentando vencer o medo. Nós acabamos de sair de uma pandemia, 2 anos de pandemia, como nós vivemos apavorados, como nós tínhamos medo de sair, medo de estar com as pessoas, medo de nos reunir, como nós tínhamos medo de um espirro, algo tão simples, tão normal. Nós passamos a ter medo de coisas naturais, normais outrora. E o medo, ele é assim, ele vai se intensificando quando ele não é tratado. Porque sentir medo é algo natural, né? Nós somos seres humanos e o medo para nós é uma medida preventiva, é uma medida de proteção. Ninguém vai pegar um garfo e enfiar na tomada. Por quê? Porque tem medo de tomar um choque. Sabe que vai tomar um choque, não é verdade? Ninguém vai subir num prédio e se jogar lá de cima. Por quê? Porque tem medo de se machucar. Então o medo, ele foi dado por Deus para nos proteger, né? O que a gente faz quando a gente está educando a criança? Tá escuro, escuta. E aí a criança ouve aquele barulho e já não vai mais para aquele cômodo porque tá escuro. Então o medo muitas vezes ele vem para nos proteger. Mas quando o medo nos paralisa, eis o perigo. Eis o perigo. E eu quero falar com você, relembrar com você a história de uma mulher na Bíblia que eu creio que ela deve ter vivido uma fase de medo terrível. E essa semana, né, nós estamos na semana do Dia das Mães, domingo é Dia das Mães, então desde já parabéns a todas as mamães aqui no devocional, a todas as mamães que vão ver esse vídeo. Nós somos agraciadas, nós temos o privilégio de gerar uma vida, de cuidar de uma vida, de orientar uma vida. Esse é o nosso maior privilégio, independente da forma como essa vida nasceu dentro de você, seja do seu coração, seja do seu ventre, seja do seu ministério, você é mãe e eu quero te parabenizar por isso, tá bom? Então, eu quero que você abra comigo em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos falar de Ana. Como assim, pastora Ana teve medo? Nós vamos falar um pouco da história de Ana. E eu quero primeiro falar com você, 1 Samuel capítulo 1, versículo 22, que diz assim: Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Aqui está contando a história de Ana e Eucana, não é? Muitas já conhecem, Ana não podia ser mãe e ela era hostilizada por isso, ela era humilhada por isso, por Penina, que era a outra mulher do marido dela, Eucana. E ela passou todo esse processo. A Bíblia relata que quando ela se derrama aos pés do Senhor, o próprio profeta coloca ela como uma mulher qualquer, como uma mulher da vida, como uma mulher que está embriagada diante de Deus. E ela fala para o profeta que a alma dela está amargurada e que ela está pedindo ao Senhor aquilo que ela queria, um filho. E aí Ana volta para casa e a Bíblia fala que ela e Eucana dormem juntos, têm relações e Ana engravida. E no tempo certo ela dá à luz a um filho. E Eucana todo ano ele ia até Jerusalém, né, fazer o sacrifício, fazer as ofertas, fazer o sacrifício de perdão. E nesse ano especificamente, Ana está respondendo aqui para ele que ela não vai. Ela vai esperar o menino desmamar. E quando ele desmamar,
ela vai dar ele para o profeta. Como assim, pastora, dar ele para o profeta? Naquela época, era de costume judeu. Algumas pessoas falam que até hoje os judeus fazem isso. Eu não tenho certeza, porque não tenho essa informação. Mas naquela época era costume judeu. Quando a criança se desmamava, ela era levada, né, até o sacerdote. Quando ela ia ser apresentada, o que hoje nós chamamos de apresentação, né, ela era levada ao sacerdote e ali o sacerdote pedia uma oferta. Então, se o pai e a mãe não queriam que a criança ficasse, eles davam uma oferta ao sacerdote, pegavam a criança e levavam de volta para casa. No caso de Ana, ela disse que ela não iria dar essa oferta. A oferta seria o próprio Samuel, o próprio milagre. Aquele milagre que ela gerou, que ela chorou, que ela sofreu, que agora estava ali nas mãos dela, pronto, entregue, perfeito. Foi esse milagre que ela colocou lá, diante do sacerdote, e disse assim: é seu, eu estou dando. E aí nós vamos pro fato de que ela falou que iria esperar o menino desmamar. Hoje, nós desmamamos os nossos filhos. Eu não consegui amamentar muito tempo, as próprias crianças aqui em casa pararam de mamar. O Davi com 8 meses e a Gabriela com 6 meses. Algumas mães conseguem amamentar até 1 ano, outras até 2, mas naquela época as mulheres desmamavam seus filhos entre 4 e 6 anos. Então, quando Ana leva Samuel para Eli, que era o sacerdote da época, Samuel já era grande. Ela não tinha apenas gerado Samuel, ela tinha convivido com Samuel. Ela sabia o cheiro de Samuel. Ela conhecia a voz de Samuel. Ela sabia os passos de Samuel pela casa. Ela dava de comer a ele todos os dias. Ela colocava ele na cama. Ela botava para dormir. Ela dava banho. E de repente essa mulher decide fazer tal sacrifício ao Senhor, porque ela entendia a gratidão que ela tinha dentro dela. E ela conhecia o Deus que ela servia. E quando o Senhor quer aquilo que já está pronto e que Ele mesmo nos entregou? Dá medo, né? A gente acha que é coisa da nossa cabeça, a gente acha que não tá certo, que não vai dar conta, que não é isso que Deus está falando. Não, meninas, Deus pede o que está pronto. E quando Ele pede o que está pronto, na maioria das vezes, a nossa fé começa a conversar com o nosso medo. E aquele qual nós alimentamos mais é o que vence. Como a pastora Ana disse, alimente a sua fé e todos os seus medos morrerão de fome. Sabe por que eu vejo mulheres paralisadas no medo? Porque sentir medo é mais confortável. Estar no medo é mais confortável. O medo te coloca num lugar de conforto, de comodismo. Você manipula o medo. Você domina o medo. Aonde você está e o que você está fazendo está perfeito. E não tem porquê você dar ouvido à sua fé. É tão bonito ver histórias de fé na Bíblia, é tão bonito falar de Abraão, é tão bonito falar de tantas outras mulheres e homens, é tão bonito falar de Gideão, é tão bonito falar de Davi diante de Golias, mas ninguém para analisar que eles saíram do conforto. Meninas, Abraão estava bem dentro da casa dele. Davi era pastor de ovelha, era o filho mais novo. Ele não precisava enfrentar Golias, não era dever dele, não era. Mas ele sabia que era necessário. Nós precisamos entender isso. Ana sabia que se ela cumprisse o voto que ela fez com Deus, Deus iria fazer o extraordinário na vida de Samuel como fez. Israel precisava de uma resposta. Israel precisava verdadeiramente de um juiz, de um sacerdote. Eli estava com a casa dele totalmente desordenada e Samuel veio não só para cumprir a promessa na vida de uma mulher, mas para retificar a promessa de Israel. Samuel veio para botar ordem no lugar. Samuel veio para ungir o maior rei que Israel viu até hoje. Samuel tinha um propósito, ele não era apenas o milagre de Ana.
Mas se aquela mulher deixa o medo paralisar ela, eu quero que você agora, como mãe, pense na possibilidade de pegar o seu filho e entregar para alguém criar. Entregar sabendo que você não vai poder mais fazer nada. Eu estou vivendo um momento de transição com meu filho. Ele fez 15 anos e ele passou para Cefet, ele está estudando na Cefet. E ele está indo de ônibus sozinho, ele está voltando de ônibus sozinho. E isso aterroriza o meu coração. De todas as formas que você pode imaginar. Eu parei de ver jornal para me entender que se o Senhor não guarda a casa, em vão vigia o sentinela. Se eu não entendo que quem caminha com o meu Davi todos os dias dentro de um ônibus, fora de um ônibus, é o meu Deus, aquele que me deu a promessa, eu não consigo cumprir o chamado. Nós precisamos entender. Sentir medo é normal? Sim. Mas quando o medo te paralisa, Satanás está usando como arma para paralisar tudo aquilo que Deus tem na sua vida. Então, em nome de Jesus, se levante. Em nome de Jesus, rompa com o seu medo, vença o seu medo, dê um grito mais alto que você puder e diga: chega! Eu vou seguir. Eu vou prosseguir. Saia desse lugar confortável de medo e vá para o lugar ousado da fé. Sabe por que nós não queremos a fé? Porque a fé dá trabalho. A fé tem que ser alimentada, a fé tem que ser nutrida, a fé tem que ser buscada, a fé tem que ser alinhada às vontades de Deus na sua vida. E isso dá trabalho. E o medo é só parar e cruzar os braços. É simples assim. Então, nessa sexta-feira, o Senhor está te convidando a vencer o medo, a romper com toda e qualquer atitude de medo e começar a caminhar pela fé. E eu quero fechar esse vídeo com você, lendo em 1 Samuel capítulo 28, que diz assim: por isso, agora, eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida, será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Quando Ana foi entregar Samuel, ela dedicou a vida dele inteira para Deus e adorou ao Senhor. Eu convido você a fazer isso nessa sexta-feira. Entregue o seu medo, vença o seu medo, coloque ele na cruz, adore e vença, rompa. Deus tem grandes coisas para sua vida e para sua casa. Eu sou a pastora Dani e eu quero dizer para você que é uma alegria ter você aqui comigo. E mais uma vez, parabenizar todas as mães que estão no devocional, que estão assistindo esse vídeo. Envie esses vídeos para as mamães que você puder, para que elas se sintam abraçadas e acolhidas. Que o Senhor derrame sabedoria sobre a sua vida e que você entenda que nós orientamos, mas quem cuida é o Senhor. Gratidão por estar aqui. Eu quero te pedir para você curtir o nosso vídeo, enviar ele para quem você puder. E até sexta-feira que vem. Beijo!